Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa sexta live da série e por falar em linguagem da criança. Essa é uma iniciativa do grupo GEALIN, Grupo de Estudos em Aquisição da Linguagem da Unesp de Araraquara, coordenado pela professora doutora Alessandra Del Ré. Informamos que as lives anteriores já se encontram disponíveis no nosso canal no YouTube, que tem o mesmo nome da nossa página aqui do Facebook. É só procurar por GEALIN, Grupo de Estudos em Aquisição da Linguagem. Fica o convite para que se inscreva no canal, assim você será informado toda vez que tiver vídeo novo por lá. E também uma forma de apoiar essa iniciativa. A divulgação do grupo também ocorre pelo Instagram, no perfil GEALIN_Unesp. E o tema da nossa live é multilinguismo na escola. Então aproveitem e deixem suas perguntas aí nos comentários. Elas serão respondidas durante esse nosso bate-papo aqui. E para mediar essa live, eu convido o professor Davi Lemos, graduado em Letras, habilitado em Língua Portuguesa pela Universidade, habilitação em Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Pará, mestre em Letras Neolatinas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em Linguística e Língua Portuguesa pela Unesp de Araraquara. Professor do curso de Letras na Universidade Estadual de Roraima, também é professor da Educação Básica no Estado, membro do GEALIN e do grupo Na Língua. Seja muito bem-vindo, Davi. Obrigado, Fernanda. É uma grande satisfação estar aqui participando dessas lives e tenho assistido, acompanhado as outras e vejo que é um sucesso, né? Então, eu vejo a importância que esse nosso trabalho vem ganhando, né? Então, hoje, vamos ter aí uma conversa muito interessante, né? Daqui a pouco. É isso aí. E aí a gente chama para bater esse bate-papo a professora Cibele Lenk, graduada em Letras, habilitação em Língua Espanhola e Literaturas de Língua Espanhola pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado em Linguística aplicada pela Universidade Católica de Pelotas e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo. Realizou seu pós-doutorado na Universidade de Southampton, na Inglaterra. É professora associada da Unicentro, no Paraná, no curso de Letras e do programa de pós-graduação em Letras. Também é professora e vice-coordenadora do programa de pós-graduação em Educação da Unicentro. Coordena o grupo de pesquisa Língua, Imigração e Identidade e é membro do grupo Na Língua. Seja muito bem-vinda, Cibele. Olá, pessoal, boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar participando dessa live tão especial. Meu agradecimento a todo o grupo do GEALIN, a professora Alessandra, a todos que compõem este grupo. De fato, é uma honra muito grande e espero poder contribuir com esse debate acerca do multilinguismo na escola. Tenho certeza que vai ser muito interessante. Eu queria lembrar o pessoal que está aí nos assistindo que nós estamos em lugares bem diferentes. Isso já mostra um pouquinho da diversidade que a gente vai ter aqui. O Davi está em Boa Vista, a professora Cibele em Irati e eu em Ipuã. Então, São Paulo, Paraná e Roraima aqui. É isso aí, gente. Eu vou deixar com vocês, espero a participação do grupo aqui. Certo, muito bem. Obrigado, Fernanda. Professora Cibele, boa tarde. Antecipo que é uma grande satisfação interagir com a senhora, interagir com você sobre um tema muito pertinente, que chama muito a minha atenção, chama a atenção de muita gente, né? E admiro e reconheço muito o seu trabalho, até porque a senhora já participou da minha vida acadêmica também, por ocasião do doutorado, né? Então, a gente comunga com umas ideias nessa questão da temática, né? Então, a gente vai começar a conversar, professora Cibele, sobre esse tema que é muito relevante, multilinguismo na escola,
né? Vamos discutir um pouquinho, vamos esperar a interação das pessoas que estão nos assistindo, né? E ver de que forma a gente pode contribuir com as pessoas que nos assistem. Certo, professora Cibele? Boa tarde. Certo. Boa tarde, Davi. Boa tarde a todos. Vamos aí começar o nosso debate, né? Certo. Bom, professor, então, já começando, nas lives anteriores, nós estamos na sexta hoje, em outras lives nós já debatemos um pouquinho, já discutimos sobre bilinguismo, que é um termo muito utilizado ultimamente, é tema de muitas pesquisas, né? E, igualmente, também se fala muito em multilinguismo. Então, professora, a senhora pode nos dizer o que é multilinguismo? A senhora também poderia explicar que, no caso do Brasil, mesmo tendo português como língua oficial, é considerado um país multilingüe, e você pode também citar alguns exemplos de outras línguas, né, que coexistem no nosso país? Uhum. É muito interessante, né, Davi, essa pergunta, e eu começo respondendo, pensando um pouquinho na minha própria trajetória como pesquisadora, ou seja, como que o multilinguismo, ele surge na minha carreira acadêmica. É importante ressaltar que eu venho de uma família de imigrantes pomeranos, né, que a gente pode chamar de língua ou dialeto, que existe majoritariamente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e Espírito Santo. E quando eu vim trabalhar no Paraná, aqui a região de Irati, Prudentópolis, tem uma grande concentração de imigração polonesa, ucraniana, italiana, alemã, entre outras também, e isso me chamou muita atenção, né? Pensar o Brasil como um país no qual somente o português língua, existe como língua, né, é um grande engano, vamos dizer assim. Né? E por quê? Por razões históricas, né? Sempre se trabalhou no imaginário dos brasileiros que o português é língua única e oficial do nosso país. Na época do governo Getúlio Vargas, já existiam, né, aqui muitas etnias, a gente pode falar da questão dos indígenas, né, que são população nativa do nosso país e muito antes da conquista portuguesa, vamos dizer assim, né, já existiam aqui um conjunto de línguas faladas, né, e com a entrada dos portugueses no Brasil, o português ele acabou se tornando a língua principal. E na época do governo Getúlio Vargas, a questão do branqueamento, né, que a gente chama, vamos dizer assim, a troca dos imigrantes escravos, né, e por escravos negros por escravos brancos, entre assim dizer, né. E com isso, houve um trabalho sistemático para o apagamento dessas línguas no nosso país. Nós temos relatos de pessoas que, enfim, tiveram suas vidas mudadas, né, suas histórias esquecidas, apagadas, por conta de um processo político. Então, esse tema ele é muito importante na nossa sociedade, né, e também no campo dos estudos linguísticos, porque nós estamos vivendo também a nível mundial uma nova onda migratória, e o Brasil ele recebe consecutivamente muitos imigrantes. Eu gostaria antes de continuar explanando um pouquinho sobre essa questão do multilinguismo no Brasil e das muitas línguas que são faladas no nosso país, compartilhar um pequeno trecho de uma interação em sala de aula, em que a professora conversa com uma aluna, né, uma estudante na idade de alfabetização, em duas línguas, né, para que a gente possa perceber que essa é uma realidade atual, né, não é algo que ficou com a chegada dos imigrantes, mas ainda uma realidade que persiste, por isso merece ser estudada. Eu vou apresentar esse áudio, vou colocar aqui pertinho, vamos ver se todos vão conseguir escutar, e na sequência eu falo um pouquinho mais sobre ele. Professora Clara, que cor é esta que você está pintando, Júlia? Qual color tem mais, Júlia? A Júlia. Czerwony. Vermelho. André. O que é para fazer com esse desenho, professora Clara? Agora é só pintar. Depois eu digo o que vamos fazer. João. É uma boneca. É de menina. Não, é de piá. Professora Clara. João, é para todos pintar. Depois eu vou falar o que vamos fazer com a bailarina.
Carlos. Viu, Joãozinha? A professora falou bailarina, não é boneca. Bem, eu não sei se todos conseguiram escutar bem, mas aí existiu uma interação entre o português e mais uma língua. Deu para ouvir bem claro. Tá bom. Bom, então, antes de passar essa explicação, eu volto, então, a essa questão do multilinguismo no país. Consta como língua cooficial do Brasil a Libras, né? Não vou entrar, assim, muito nesse tema, né? Mas até fica uma sugestão para uma próxima live, posso dizer assim, né? As línguas indígenas. Eu vou me concentrar mais na questão das línguas de imigração, que tem sido também o meu foco de pesquisa, juntamente com o português e o espanhol, principalmente aqui nessa região centro-sul do estado do Paraná. Então, como já comentei, existiu uma política linguística de apagamento, né, das línguas de imigração, mas elas persistem. E nós, como pesquisadores, professores, temos que ter um olhar acurado para esse tipo de realidade. Cabe dizer que, atualmente, muitas dessas línguas, né, que são faladas atualmente em território brasileiro, elas são cooficializadas em muitas partes. Então, eu poderia nomear algumas línguas de imigração. Eu já falei do pomerano, né, que é a minha origem em particular. Poderia falar do Hansrickisch, que é um outro dialeto ou língua alemã, né, que a gente diz que é somente falada no Brasil, então seria uma língua de imigração brasileira, assim como o pomerano. O italiano, né, que é um dialeto do italiano, cooficializada também em muitas regiões do sul do país, além, claro, das línguas indígenas. Então, essa realidade nos mostra já que o Brasil é um país muito diverso. E nós temos exemplos de todas essas línguas funcionando, seja em escolas e seja também em políticas educativas, né? Não sempre direcionadas a essas línguas em especial, mas sim existem, né? Ou seja, existe um trabalho para que essas línguas elas apareçam nos contextos onde são faladas por meio de algumas políticas. Professora Cibele, só interrompendo antes da senhora entrar bem nessa questão da escola, a senhora falou em uma língua de imigração brasileira, quer dizer que como exatamente? Chegou aqui, depois houve uma mudança nas interações aqui e se estabeleceu distinta do local de origem? É mais ou menos isso? Isso mesmo. Então, o exemplo que eu apresentei no áudio trata de uma realidade aqui do Paraná, né, que é o ucraniano, ou seja, a presença do ucraniano na escola. E nós dizemos que essa língua ucraniana é uma língua ucraniana brasileira, podemos assim dizer, né, porque ela veio com os imigrantes e ela não passou, vamos dizer assim, por um processo de atualização, né. O ucraniano atual, né, ele, claro, ele tem as suas diferenças em relação ao ucraniano que se fala aqui nessa região do Paraná, também tem muitas misturas com o russo, né? Então, essas línguas, elas aqui chegaram e permaneceram, como o caso do pomerano também, que é uma língua que é somente falada no Brasil, embora a origem dela seja uma mistura, né, de alemão e alguns traços de polonês, né, segundo estudos atuais. E, nesse sentido, né, eu destaco um elemento bem importante, quando nós trabalhamos em contextos bilíngues, multilíngues, existe uma diferenciação proposta pelo Marco Comum Europeu para as Línguas, ou seja, a relação entre multilinguismo e plurilinguismo. Então, quando nós falamos de multilinguismo, nós falamos da presença das línguas em sociedade. E quando eu falo de plurilinguismo, eu estou tratando do uso que as pessoas fazem dessas línguas presentes, né, em uma dada sociedade, em um dado contexto. É uma relação conceitual, né, no campo da linguística, que é importante ressaltar, né? Os contextos são multilingües, mas o uso que o falante faz das línguas é plurilingüe. Bom, nesse sentido, a gente pode também continuar conversando, né, sobre também os tipos de bilinguismo, né? Na sequência, eu comento mais um pouco sobre isso, mas hoje em dia nós temos a noção, vamos dizer assim,
que existem tipos diferentes de bilinguismo, e bilinguismos uns mais aceitos que outros, né? Quando nós falamos em um processo de escolarização, escola bilíngue, inglês-português ou espanhol-português, essas línguas ocupam um status. Quando eu falo de um bilinguismo como um bilinguismo pomerano-português em sala de aula, ou um bilinguismo ucraniano-português em sala de aula, esses elementos já são vistos de outra forma, né? E na sequência eu posso comentar um pouco mais sobre isso, ou seja, o que acarreta para o processo de alfabetização essas duas instâncias, podemos dizer assim, de consideração do bilinguismo. Professora Cibele, a senhora falou, por exemplo, no caso do exemplo que a senhora deu aí, né, foi na escola, né, pelo que a gente percebeu, foi na escola. Né? E a Rosângela está perguntando exatamente isso, né, se essas línguas são faladas apenas no Brasil, elas são ensinadas na escola, há uma gramática específica, ela é considerada para o ensino? O que a senhora nos diz sobre isso? Muito interessante essa pergunta. Então, vejam, então, essas línguas, elas sendo faladas no Brasil, são línguas, a princípio, orais, né? Em relação ao pomerano, eu sei que existe e já foi publicado tanto uma gramática quanto um dicionário. E são materiais bem interessantes, porque a gente pode perceber também a influência do português na própria constituição dessa língua, né? E o mesmo acontece com o ucraniano também aqui nessa região do Paraná, em relação à atualização dos termos. Então, vejam, essas línguas, elas estão presentes na sala de aula, mas não quer dizer que elas são ensinadas na escola, né? Por quê? Porque são línguas que são trazidas do ambiente familiar para a escola. E no exemplo em especial que eu mencionei, trata-se de uma aluna que está iniciando o seu processo de alfabetização e ainda não sabe falar português, né? Esse é um dado de 2012, da tese de Simeonato, uma colega aqui da universidade, né? Eu vou ver se a Fernanda consegue projetar esse exemplo, acho que é o exemplo 6, Isso, pode ser esse exemplo, né? Então, vejam, a professora está aqui, a professora, ela fala ucraniano, entende a língua da criança, vamos dizer assim, né? A criança está em processo de alfabetização, então a professora, ela faz uma pergunta em português e, novamente, faz a pergunta em ucraniano para que a aluna entenda. Então, esse processo ele acontece porque a professora conhece a língua. Se a professora não conhecesse a língua, né, seria mais uma criança esquecida na sala de aula, no sentido de que seria muito difícil ela se engajar no seu processo de alfabetização, porque não faria a transposição de uma língua para outra, né? Então, esse é um detalhe bem importante. E eu espero ainda, na live de hoje, falar um pouquinho sobre a necessidade, né, de processos de formação também, porque não é só o elemento linguístico que conta, mas também processos de formação para que os professores possam atuar de forma mais coerente com esses contextos, né, esses contextos de bilinguismo, que é um bilinguismo do contexto, né, e esse bilinguismo é trazido para a escola. Então, são questões bem importantes e relevantes, né? E professora Cibele, aqui tem até uma pergunta, né, se todas essas línguas são faladas em casa pelos pais, né? Por exemplo, os pais participam na escola de alguma forma nessas línguas, e essas crianças falam essas línguas, elas conhecem algumas palavras, né? Porque a gente percebe, as crianças que já nasceram aqui no Brasil, né? Se ainda tem esse interesse delas em falar nessa língua. Então, ou digamos, sobre a exigência dos pais. Nós estamos falando de, vamos dizer assim, de comunidades rurais, né? Comunidades que estão afastadas do centro. E nesses casos, a língua, então, ela é falada em casa, né? Não sei em que sentido, assim, seria muito importante, né? Até em que medida os pais são convocados para, né, participarem desse processo. Mas existe atualmente uma
é um trabalho muito interessante sendo realizado, né, para que essas línguas, elas de alguma forma, para que elas façam parte do contexto. Mas aí o que acontece? Essas línguas são ensinadas muitas vezes em contraturno, né, como uma língua estrangeira, né, e não como uma língua local, né? Então, ou seja, é produzido. Pode perguntar? Sim, então, exatamente a questão que a senhora está entrando, né? A gente pergunta o que são políticas linguísticas e de que forma elas podem interferir no processo de ensino-aprendizagem de criança em idade escolar, porque parece-me que, pelo contexto que a gente está falando, a gente está tratando mais de criança, né? Não sei até que idade, necessariamente. Isso, né? São crianças em fase de alfabetização, né? 7, 8, 9 anos. Então, tratando dessa questão da política linguística, né, que ela envolve todo o trabalho em relação ao desvendar o multilinguismo em contexto brasileiro, existe um autor, né, Jean-Louis Calvet, e ele, em um dos textos dele, quando ele define a política linguística, ele diz que a política linguística é um conjunto de escolhas conscientes referentes às relações entre língua e vida social. Então, a gente constrói essa noção de que política linguística é um elemento primordial quando nós falamos da presença das línguas, tanto na escola quanto em um dado contexto. Por quê? Porque o status que eu dou a essas línguas, elas modificam também a estrutura e a vida social das pessoas. Eu poderia falar em muitas leis linguísticas que existem no Brasil, eu posso citar algumas, né, para que a gente tenha noção um pouco de como que o Brasil se organiza em relação às políticas linguísticas atuais. Existe uma lei para a educação bilíngue de surdos, uma lei para a educação bilíngue indígena, existiu uma lei para a inserção do espanhol, né? Saiu essa lei, entra a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, e coloca somente o inglês como língua oficial. Atualmente, eu digo atualmente, né, agora no mês de junho foi lançada uma consulta pública para uma regulamentação da curricularização do ensino bilíngue no Brasil, e essa regulamentação, ela trata somente do ensino da língua inglesa também, né? Então, vocês vejam, o Brasil é um país multilíngue, mas as leis que estão atualmente regendo as políticas de ensino das línguas, elas nos dão somente um caminho e apagam as outras possibilidades. Então, esse é um elemento também muito importante a ser discutido, né, tanto na área educacional como também na área da linguística, ou seja, o que nós fazemos com a presença das outras línguas em contexto brasileiro? Simplesmente esquecemos os falantes de outras línguas, né? Por que só o inglês e por que não outras línguas, né? Eu sou professora de espanhol, né, trabalho com a formação de professores de espanhol e hoje em dia nós vemos, de fato, o nosso trabalho sendo também grandemente afetado pela inexistência de uma política que regulamente essas línguas na escola. Professora, e quando a senhora fala no caso de políticas linguísticas, e no caso específico desse contexto que a senhora conhece, que a senhora estuda, né, então parece-me que as políticas linguísticas específicas estão meio distantes, né? Então a senhora já ouviu falar há algum tempo, já tivemos a questão que seria mais urgente, são as escolas de fronteira, por exemplo, como parte dessas políticas linguísticas, que parece que não funciona mais. Não sei o que a senhora nos pode dizer em relação a isso. É bem interessante esse teu comentário, Davi. Então, o que acontece? Existiu, né, já falando no passado, né, o Programa Intercultural de Escolas de Fronteira, que até 2016, 2017 funcionou, atendendo escolas, né, ou seja, propondo um trabalho conjugado entre as cidades de fronteira. No caso aqui do Paraná, né, na região de Foz do Iguaçu e Puerto Iguaçu, na Argentina. No Rio Grande do Sul também uma série de outros trabalhos foram realizados nas escolas de fronteira. E, nesse sentido, teve, naquele tempo, um avanço importante para pensar a presença das línguas em contexto binacional, podemos dizer assim, em que os professores brasileiros iam dar aulas na Argentina, e professores da Argentina vinham dar aulas no Brasil, em escolas específicas. Eu depois até tenho
um dado, né, para mostrar em relação a isso. Então, a gente pode chamar isso de um exercício de política linguística, né, que foi interrompido, e essas escolas, logicamente, elas continuam existindo, né, e as crianças continuam vivendo nesse contexto de bilinguismo. Professor, e quando a senhora fala, desculpa interromper, quando a senhora fala, por exemplo, que esse tipo de política foi interrompida, né? Bom, não sei necessariamente a razão, mas a gente sabe, por exemplo, uma das motivações seria porque o Brasil é parte do Mercosul e a língua espanhola é forte, né, no Mercosul. E quando a gente pensa, por exemplo, no Brasil, já que nós estamos falando desse multilinguismo, que a gente pensa nas fronteiras, como é que a senhora citou, a tríplice fronteira, né, Foz do Iguaçu e com a Argentina, né, do Paraguai com a Argentina, e muitas outras, né, nós temos muitas cidades gêmeas, né, no Brasil, faz fronteira com 11 países, né, que falam espanhol, e muitas cidades gêmeas. Dentre essas, nós temos 32 que têm, assim, contato direto, em que as pessoas vivenciam mais de uma língua, né, vivenciam 2 ou mais línguas, né. No caso da nossa realidade aqui em Roraima, por exemplo, nós temos aqui também é tríplice fronteira, né, faz fronteira com a Guiana, né, que fala inglês, e com a Venezuela, que fala espanhol, e exatamente nessa região nós temos a interação com inúmeras línguas indígenas também, né? Isso. E, no caso, essas políticas linguísticas não deveriam pensar, na sua opinião, algo nesse sentido, considerar até esse aspecto geográfico também, né, não só político, pelo fato de ser o Mercosul, enfim, a senhora comenta. Sim, claro que sim, eu sou uma defensora, né, vamos dizer assim, de políticas linguísticas amplas, né, políticas linguísticas que possam atender essas diferentes constituições do nosso país, né. Nós temos hoje em dia, além dessas cidades gêmeas de fronteira, né, em que as crianças, escolas, enfim, vivem nesse universo de bilinguismo, dentro do próprio Brasil mesmo, em São Paulo, né, nós temos atualmente uma imigração substancial, podemos dizer assim, de bolivianos nas escolas de São Paulo, né, um censo de 2017 apontava mais de 10 mil estrangeiros estudando nas escolas de São Paulo, e muitos professores, quando se deparavam, né, alguns estudos relatam isso, quando os professores se deparavam com aquela quantidade de estrangeiros em sala de aula, pensavam assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer com esses alunos, né, ou seja, de que forma que eu vou poder me comunicar com eles, e de que forma esses alunos, eles vão poder acessar o conhecimento em português, né? Então, nesse sentido, muito importante um projeto, né, não só de políticas linguísticas, né, que atendam essas diferentes realidades, mas junto com um projeto de política linguística, um projeto de formação continuada de docentes para que possam atuar nesses contextos de interculturalidade linguística, podemos assim dizer, né? E até que agora eu estou falando de bolivianos nas escolas de São Paulo, tem um exemplo que eu selecionei, não sei se a Fernanda pode colocar, acho que é o exemplo 7, que é um exemplo de que eu falo de silenciamento, né? O silenciamento linguístico na sala de aula, justamente por conta de uma inexistência, né? De um projeto, vamos dizer assim, político-pedagógico que atenda às realidades multilinguísticas na sala de aula. Eu vou ler esse excerto. A professora diz assim, falando sobre as crianças bolivianas em sala de aula. Eu sei que eles têm domínio do português, mas eles têm medo de se expor. Então, eles falam muito pouco, falam muito baixo. Tem uns que nem respondem a chamada e eles não perguntam, eles não falam. Então, tem alunos que eu sei a voz porque eu vou lá e converso com eles, senão nunca escutaria. Você pergunta, você mora aqui na esquina? Ele responde, não sei. Eles falam, não sei para a maior parte das perguntas que você faz. Daí eu fiz alguns seminários, mas ele não participava. Ele preferia ficar com 0 do que falar.
Então, essa questão da inexistência de um trabalho de formação docente, a inexistência de um tratamento da realidade multilingüe na escola, ocasiona esse tipo de silêncio, né, que é o aluno não participar do processo interativo, né, e ele não participa porque ele não quer se expor, ele não quer falar, mas muito também pelo status dessas línguas na escola, né? Então, aqui eu tenho o português, logicamente, como língua nacional, ele vai ter um peso maior que uma língua de um imigrante. E isso acontece também na sala de aula dos contextos de imigração, né? Quando eu tenho um aluno que entra na escola para ser alfabetizado falando somente ucraniano, e o professor não conhece essa língua, o que acontece? Né? Esse aluno, ele é silenciado em sala de aula e, logicamente, o processo não acontece. E é nesse sentido que é muito importante um debate, né, sobre essa questão, então, dos bilinguismos de elite, né, que a gente fala, e os contextos bilíngues de forma geral. Quando eu falo de um contexto de bilinguismo de elite, eu estou tratando daquelas escolas que são bilíngues, né? São escolas bilíngues, geralmente em inglês, que ministram praticamente todos os conteúdos em inglês. Então, esse bilinguismo, ele é amplamente aceito, né? E quando eu falo de um bilinguismo, de contexto bilíngue, geralmente a língua de imigração, a língua que o aluno, ele traz da sua casa, da sua família, essa língua é vista como algo menor. Esse aluno é visto como... posso dizer, vou usar esse adjetivo, como um burro que não sabe, né? Então, assim, isso acarreta um preconceito muito grande para a criança, né? E esse fato faz, logicamente, com que o seu processo de alfabetização seja prejudicado, né? Porque a criança, ela não consegue se encontrar ali naquela sala de aula com as línguas que são faladas, né? E justamente também pelo seu lugar, né? Ela se entende como subalterna. Então, isso é muito preocupante. E, professora, e só comparando esses contextos, por exemplo, a senhora citou aí dados acho que de uma pesquisa em São Paulo, né? Acho que é na capital, né? Isso, capital. São Paulo e capital. Pois é, de imigrantes, né? E no caso da realidade que a senhora conhece, né? Dessa pesquisa com o ucraniano, por exemplo, que são comunidades do interior, que eu acredito que seja uma realidade um pouco distinta, né? Da cidade grande, por exemplo, né? Essas formas de silenciamento, elas existem também na sala de aula, nesse contexto que a senhora comenta da língua ucraniana, por exemplo, pelo fato de ser muita criança, e a família também interage, né? A professora conhece a língua, não sei se a professora é nativa ou ela só é a segunda língua para ela, como é que funciona isso? Isso, geralmente quando a professora, aqui no caso desses exemplos, né, ela é da região, né, então ela conhece a língua, provavelmente também conhece os estudantes, né, mas nós podemos encontrar semelhanças nesses dois processos, né, seja de um bilinguismo na capital, né, e esse bilinguismo mais no interior do estado. Por quê? Porque nos dois processos, o aluno se sente deslegitimado de usar a língua, né? No caso dos bolivianos, né, a questão do silenciamento, não participar das aulas, ou até mesmo sofrer violência por parte dos colegas brasileiros, tem muitos trabalhos e também um documentário que retrata isso, né? Ou seja, pelo fato de as crianças não falarem o português, elas apanharem na hora do recreio, né? E a mãe ir na escola, tentar explicar. Apanharem de outras crianças? Entrega com outras crianças? Isso, apanhar de outras crianças brasileiras, né, por não falar o português, né, então isso acontece. E no caso da escola do interior, né, a criança se sentir, de fato, excluída do processo, né, porque não conhece a língua, no caso, o português também, né. Então, a gente está falando de questões de status das línguas em um determinado contexto, né? Então, nós não estamos trabalhando com línguas, mesmo em contexto bilíngue, com línguas que para o falante, né, tem uma posição equiparada. Então, poderia dar um exemplo. No caso da língua de imigração, é totalmente aceitável que a língua de imigração ela esteja presente na oração, no discurso religioso, mas se eu preciso de um documento formal,
num órgão público, por exemplo, e chegar lá falando a língua de imigração, isso já não vai ser tão bem aceito assim. E é o mesmo processo, o imigrante também passa, né? Vamos dizer assim, um imigrante numa grande cidade como São Paulo, ele também passa, ele vai precisar de um documento, de alguma coisa, a primeira coisa que o atendente brasileiro vai dizer, por favor, se dirija a mim em português, né? Então, isso também, ou seja, esse imaginário, né, que nós, vou dizer, nós brasileiros temos, né, de que existe somente uma forma de comunicação e que essa comunicação é feita pelo português, ela também traz muitas barreiras, né, barreiras de socialização, em princípio, e, logicamente, barreiras também de aprendizagem. E professor, e essas questões, além a gente está falando, claro, de contexto escolar, né, de multilinguismo em sala de aula, na escola, né, mas, claro, isso perpassa também por essa diferença de contexto, né, quando a gente fala de multilinguismo na capital, como nós referimos aí a São Paulo, por exemplo, e também no interior, né, onde a senhora tem contato. E quando, por exemplo, a gente pensa em cidades gêmeas, né, onde as línguas, elas fazem parte, né, da vida de todos, não só da criança na escola, mas, aliás, não só na escola, né, a escola na fronteira, referindo à escola na fronteira propriamente, né, então a criança quando chega, ela vivencia essa língua antes, né, até mesmo em casa, né, porque, por exemplo, eu me refiro aqui à fronteira a qual eu pesquisei, né, eu pesquiso, né, que é uma fronteira que é uma mobilidade de pessoas muito grande, né, e tem, inclusive, casamentos, né, entre pessoas de dois países, então as crianças já crescem naquele bilinguismo, né, adquirem duas línguas, e elas vivenciam isso até em questão do próprio comércio, né, que é um comércio muito intenso também. Então as crianças, os adolescentes na escola de ensino fundamental e médio, elas vivenciam essa língua o tempo todo, né, na cidade, passam o dia na cidade, numa ou noutra cidade, né, vivenciando no comércio. Então a gente já observa um pouquinho diferente esse silenciamento, né, embora principalmente na questão da aprendizagem, né? Por exemplo, eu observei uma creche, né, crianças de 4 anos, e elas são super ativas, né, assim, linguisticamente, né, falam muito na língua delas, né, e exatamente por esse contato com o português também, elas falam nas duas línguas, né, então, esse silenciamento nesse nível, quase não é observável, né? Eu já observei mais no ensino médio, né? Quando fiz uma pesquisa no ensino médio, em que os alunos já por outras razões, né? Já se silenciam também, né? Eles começam a formar grupinhos, né? Para falar na língua deles, né? Na quinta, sexta, sétima série, né? E então o que eu observo é que são esses contextos diferentes demandam posicionamento diferente, né? Comportamento diferente em relação a essa questão do silenciamento, por exemplo, em sala de aula. Né? Sim. Pode continuar, pode fechar. Não, eu até ia comentar que é também uma questão cultural, né? No caso, aqui eu falo dos imigrantes ucranianos, né? Na cultura, é uma cultura mais fechada, então as crianças também são mais tímidas, né? O nosso, vamos dizer assim, o nosso perfil dos estudantes, ele é diferente, né? E já essa questão da mistura do brasileiro com o latino, né? Eu digo, então, o latino-americano, mas, claro, nós todos brasileiros também somos latino-americanos, isso muda um pouco porque tem uma cultura mais expansiva, uma cultura mais aberta, né? Talvez os nossos colegas aqui da região que estejam assistindo, espero que eu não esteja falando nada de forma equivocada, né? Mas é de fato um pouco isso, né? E até no ensino superior também a gente percebe que a interação em sala de aula ela é diferente, né? Por conta dessas questões culturais, né? Os alunos eles perguntam menos, né? Mas isso não quer dizer que eles estejam menos ativos no processo, né? Mas é uma questão cultural. Exato. E no caso da alfabetização, propriamente, né? Como é que ela se dá, assim, claro? Considerar professora, você tem formação, né? Como é que é? É bem interessante essa pergunta, Davi, porque não existe atualmente, né, vamos dizer assim, uma formação para que os professores atuem nas duas línguas, vamos dizer assim.
né? Até uma luta muito grande da universidade para que a gente possa ofertar uma licenciatura em língua ucraniana, né? E que os professores, enfim, que já conhecem a língua, possam também ter esse processo de formação na língua e, logicamente, possam atender melhor a esses contextos, né? Mas existem, né, na fórmula de currículo, né, algumas disciplinas que são colocadas para que se trabalhe com essa realidade. Mas, na maioria das vezes, os professores atuam conforme a sua experiência prática, tá? Então, assim, muitas vezes, né, não existe um trabalho voltado à interculturalidade, ao bilinguismo, né, mas vai mais mesmo da dinâmica do próprio professor. Então, a gente pode perceber que existem situações em que esse conhecimento ele é trabalhado de forma descontextualizada, né? O aluno às vezes não consegue entender muito bem ali o que o professor está propondo, né? Então, a alfabetização, ela é direcionada ao monolinguismo, né? No caso específico desse exemplo que eu mostrei, a professora ainda como domina a língua, ela vai falando as duas línguas ao mesmo tempo, né? Ela diz um enunciado em português e diz novamente em ucraniano para que todos entendam, né? Mas a direção, ou seja, a direção, ela é monolíngue, né? É para o português, né? Para a alfabetização em português. Então, no caso da professora, então, prevalece o português, né, no caso? Prevalece o português, justamente. Embora as crianças saibam outras línguas, o professor também, prevalece a questão do português. Porque nós temos aí línguas que são diferentes formalmente, né? No caso do português e do ucraniano. Nesse caso, são línguas completamente diferentes, né? Inclusive pelo alfabeto, né? Que é outra construção. Então, assim, são línguas totalmente diferentes, né? Então, e nós vamos ter, por exemplo, o que a senhora conhece, que eu também trabalho, né? E o seu trabalho, no caso do espanhol e do português, que há uma relativa semelhança, né? Há um percentual de semelhança formal, então, eles se entendem, né? Por exemplo, observando a alfabetização de crianças em língua portuguesa, né? No caso que as crianças venezuelanas estudando no Brasil, do lado do Brasil, na escola brasileira, na fronteira, né? Uhum. É uma escola em que, em sala de aula, por exemplo, chega a ter 60%, 70% de crianças venezuelanas, mas a escola não é bilíngue, né? Oficialmente. Uhum. A professora, claro, fala português, professores falam português, são nativos, falam espanhol também, né? Mas a aula também é toda direcionada em português, no caso, né? Mas exatamente por essa semelhança tipológica, há uma maior compreensão, a intercompreensão ela é mais evidente, né? Eu acho que você conhece isso, a parte de experiência, então, não teria tanto, eu observei que não teria tanto essas intervenções aí para esclarecer, para explicar esse tipo de alternância e mais de controle, né? Agora, no caso do ucraniano, eu acredito que seria mais constante. Isso? Precisa ser a interação, ela, né, nesse caso ali, ela tem que funcionar, vamos dizer assim, nas duas línguas, né? O professor, ele praticamente, ele traduz, né? Sempre traduzindo o que ele falou, né? Para que as crianças que ainda não dominam tanto o português possam acompanhar, realizar as tarefas, né? Já na questão, por exemplo, de fronteira, né, na qual nós estudamos a relação entre o português e o espanhol, né, como você comentou, a similaridade entre as línguas, ela possibilita, claro, uma forma já um pouco diferente, né, tanto de prática quanto de participação dos alunos. Eu não sei se a Fernanda consegue colocar o exemplo 1, tá? Que é o que eu chamo de uma alternância linguística, né? Ou uma política linguística implícita, na qual a professora, na aula de português, em um contexto argentino, né? Eles estão lá conversando sobre, eu vou explicar um pouquinho o contexto, né? Sobre uma historinha, né? De um sapo, e a professora pergunta, então, em português, né? Para crianças que falam espanhol. Crianças, olha aqui essa letrinha, é igual a essa aqui, só que vocês perceberam que está faltando alguma coisa? Daí um aluno diz letras, o outro diz palavras. Palavras, estão faltando algumas palavrinhas aqui. E aonde que foram parar essas palavrinhas aqui? E o aluno diz, em la boca, em la panza del sapo.
E a professora repete, na barriga do sapo. Daí os alunos riem, barriga. Para vocês, o que é isso daqui do sapo? Né? Apontando para a barriga. Pança do sapo. Pança, barriga, tá? Em português é barriga. Então, foi lá parar na barriga do sapo. Onde que foi parar? Pança. Aonde que foram parar as palavras? Na pança, não. Na barriga, né? Então, vejam que nesse tipo de interação aqui, a professora está fazendo um exercício, né, de fazer com que os alunos falem a palavra que ela quer, que é barriga, né, corretamente em português, né? Mas ela não precisa estar se traduzindo todo o tempo, né? Então, esse processo interativo, ele já é mais claro, né? E o que a gente chama também de uma política linguística implícita, né? Aqui ela está tentando fazer com que os alunos falem o português, porque a aula é de português, né? Mas, enfim, as crianças, elas misturam as duas línguas sem nenhum problema, né? E, professora, e só pegando o gancho da sua fala, por exemplo, sim. Essa gestão, por exemplo, das duas línguas, né, que você está falando que elas misturam, isso seria também um caso, seria também uma espécie de reflexo, uma interferência de como ocorre essa gestão no contexto familiar? Olha, eu tenho as minhas dúvidas, porque, na verdade, né, quando essas crianças, elas, vamos dizer assim, são do lado argentino, né? Eu acredito que no contexto familiar, né, não existe, vamos dizer assim, esse processo tão declaradamente quanto na escola, né, porque quando nós falamos de línguas, de uso de línguas no contexto familiar, esse uso ele é menos regrado, né? O pai não vai falar para o aluno, agora eu quero que você fale nessa língua, né? Isso é difícil acontecer, né? Somente se for, enfim, um exercício, né, alguma coisa assim que os pais querem que a criança ali fale mais uma língua do que outra, né, mas na escola, tanto pode existir o que a gente fala de convocação para o uso das línguas, né, quanto não. Tinha um outro exemplo que eu tinha separado, mas eu acabei não trazendo aqui para esse arquivo que eu passei para a Fernanda, tá? Mas é no qual a professora, ela brinca com os alunos em sala de aula e ela inverte a interação, tá? Em vez de, eles continuam falando do sapo e ela pergunta para os alunos em português, né? Ela diz assim, então, como é que é, então, a rã, né? Como é que é rã em espanhol? Ela inverte, ela pergunta para os alunos ensinarem ela. Daí os alunos dizem rana. E a professora é o quê? Rana. Daí eles começam a rir. Não, professora, rana. Ela, não, gente, isso eu não consigo dizer. Para mim, né, é rã. Então, existe também esse processo de inversão, né, na qual a professora chama os alunos para ensinar alguma coisa para ela, né? Então, a política linguística, vamos dizer, da sala de aula, ela é muito regrada pelo professor, né? Mas também existem esses outros momentos em que os alunos acabam, né, vamos dizer assim, invertendo a situação interacional e eles se colocam como os protagonistas estabelecendo a língua na qual eles vão interagir, né? Pelo menos em algum momento. E isso, quando acontece, é muito legal, né? Isso é bem interessante. Mas nesse caso, por exemplo, quando a gente fala quando eu falo de gestão das línguas no contexto familiar, por exemplo, também, claro, tem a ver com a valorização, né? Com o prestígio de uma outra língua, por exemplo, né? No caso aí, as crianças estão estudando português, né? Por exemplo, quando eu penso no contexto em que eu pesquisei, por exemplo, né, conversando com pais de crianças em fase de alfabetização, no nível de alfabetização, então a gente observou que os pais, claro, nativos de espanhol, eles pensam o português como uma língua, eles declararam, inclusive, né, como uma língua até mais de prestígio em relação à língua deles, né, de eles verem a possibilidade de adentrar no Brasil conhecendo a língua e crescer de alguma forma, suas crianças crescerem, no caso, né? E aí, muitos declararam que chegam a ensinar para as crianças, ensinar não, a provocá-las a usar a língua portuguesa em casa, por exemplo, né? Não só conversando, perguntando palavras, mas principalmente de uma forma mais lúdica, como propondo assistir desenho animado, né? Ou revestir quadrinhos. Sim.
em língua portuguesa, e a gente viu o reflexo disso, eu percebi, por exemplo, o reflexo disso na fala de crianças em alguns momentos, né, quando, por exemplo, as crianças falando entre si, né, são dados, claro, eu não registrei, mas porque eu brincava com as crianças, então eu via elas conversando entre si, uma criança disse tal palavra em português, e a outra disse, no, es que mamá me dijo que es assim, né, ou seja, em português está muito evidente do que está havendo uma interferência da mãe, no caso, na aprendizagem do português também, né? Então, claro, isso depende do contexto, no caso de uma fronteira, por exemplo, que nesse caso alguns pais podem ver a língua portuguesa como mais prestigiada em relação ao espanhol, no caso, né? Esse comentário teu me fez lembrar também de uma questão das nossas pesquisas. Vejam que interessante, na questão das escolas de fronteira, né, nós percebemos que os alunos argentinos, eles tinham muito mais disposição para aprender o português do que os alunos brasileiros aprenderam espanhol, tá? Então, essa foi uma constatação que a gente conseguiu, enfim, ter, né, em relação à pesquisa, né? E muita dessa questão do português por conta das novelas, filmes, né? Porque fica passando na TV argentina, né? Não que seja, né, os alunos, enfim, por conta das televisões, elas têm acesso à programação em português. Já no contexto de imigração, a gente pode dizer que a linguagem ela é mais mantida mesmo pelas interações familiares, né? Interações familiares, pelo discurso religioso, né? Missas, alguma publicação escrita em ucraniano. Então, porque já não existe, assim, claro, um acesso, né? Uma programação ao vivo, vamos dizer assim, por TV, né? Mas, claro, existe essa diferença, né? E no caso também dos bolivianos em São Paulo, também, né? Muitos discursos, sobretudo de mães e pais, que os alunos só falassem português, que os seus filhos só falassem português em casa, né? Porque isso seria melhor para eles, mais benéfico, né? Então... exatamente isso que a senhora está falando, a Ananda pergunta, né? Por exemplo, existe um tipo de ensino multilingüe em alguns países que, na verdade, visa dar um reforço na língua majoritária dentro da escola, para seguir o ensino monolíngue. Ela está perguntando se conhece no Brasil escolas com essa política, ou uma proposta diferente que funcione de forma semelhante. Assim, no caso do Brasil, né, em relação a essas línguas de imigração cooficializadas, existem algumas inserções da língua no currículo escolar. Tá? No caso do pomerano, do italiano, né? Sobretudo dessas duas. Mas elas muitas vezes são tratadas como língua estrangeira, ou seja, a escola consegue inserir 1 hora aula dessa língua no currículo escolar, então não existe, vamos dizer assim, um trabalho paritário, né, entre o português e essa língua nas duas, vamos dizer assim, um trabalho mais ou menos equilibrado, né, em relação ao tempo. Então, essa língua, embora seja uma língua do contexto, ela na escola é tratada como uma língua estrangeira. No caso aqui do Paraná, o ucraniano, assim como outras línguas, elas entram também no currículo escolar, muitas vezes em contraturno. Então, se o aluno que quiser ter acesso ou estudar mais da sua língua materna, podemos dizer assim, né, sua primeira língua, ele teria que estudar em um outro horário, né, ou seja, ele teria acesso a esse ensino num outro horário. Professora, e no caso aí, por exemplo, do ucraniano, né? A senhora acha que ela teria peso já em termos de uso, alguma coisa nesse sentido, a ponto de, quem sabe, um dia chegar a ser cooficializada, mais ou menos? Por exemplo, porque aqui na nossa realidade, aqui na fronteira norte, né? Na tríplice fronteira, como é um estado que tem muitas etnias, né? Muitas línguas indígenas. A Roraima, por exemplo, tem 15 municípios, né? 2 municípios já têm línguas indígenas cooficiais, né? Em que funcionam documentos, né? E sinalização, placa, né? Em escola de fronteira, né? Bom, o estado todo é fronteiriço, na verdade, né? E existe essa possibilidade aí, porque aqui, por exemplo, se discute muito isso no norte, né? E já há, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, em que a criança estuda 4 ou 5 línguas na escola, né? Sendo cooficiais, se eu não me engano. E aqui em Roraima também, 2 municípios, não o estado todo, né? 2 municípios têm línguas indígenas cooficiais. Existiria essa possibilidade aí nessa região?
Sim, eu, na verdade, eu advogo por essa causa, né, de que a língua ucraniana aqui nessa região do Paraná, ela deveria ser cooficializada. Em primeiro lugar, porque praticamente 80% da população é de origem, né, vamos dizer assim, ucraniana, né, e essa língua, ela se mantém por meio de costumes, por meio da sua cultura, né, existe uma política de preservação bem interessante dessa língua, seja por meio de escolas, né, aos sábados à tarde, por exemplo, a questão dos instrumentos musicais, a questão dos balés folclóricos, e a cooficialização seria um passo para que essa língua, de fato, tivesse o status oficial na cidade, né, ou na região. E a inclusão de placas de atendimento ao público, né, em repartições públicas, seria um avanço nesse sentido, né, ou seja, a partir da cooficialização da língua, teria que ter também todo esse trabalho de preparação para que serviços públicos, escolas, conseguissem também atender essa realidade, né, porque o que nós temos observado em relação à cooficialização de línguas, que muitas vezes essas línguas são cooficializadas em território brasileiro, porém não existe um suporte para que essa língua, ela exista de fato, né? Então ela não é inserida no currículo escolar, ela não tem o serviço público também não funciona nessa língua. Então, não só a política linguística de implantação é importante, mas também todos os outros aspectos que dão suporte à existência dessa língua em comunidade, né? E no caso isso aí teria muito legal. Isso teria a ver, por exemplo, com algo que há pouco, eu acho que a Rosângela ou a Alessandra Vieira comentaram, né, sobre a formação de professores também, né, se teria toda essa implicação, né, e não só questão política, né, de formação de professores, materiais didáticos, exato, né, então seria algo bem mais trabalhoso, né, bem mais intenso, né? Isso mesmo, seria de fato todo um trabalho de instrumentalização também, né, para que os professores, alunos pudessem ter um ensino, né, e um ensino e aprendizagem efetivos nessas línguas. Porque a gente percebe que locais onde, por exemplo, a língua indígena é cooficial, aí há um empenho nessa bolar material, elaborar material específico, né, material direcionado para a realidade, né, na própria formação dos professores também, né. E eu acho que é algo que demoraria um pouquinho, né, não sei se há interesse suficiente também, né, para esse tipo de implantação, esse tipo de política, né, Claro que não seria em nível nacional, né, seria mais de acordo com essas realidades. São níveis locais. Amazonas e Roraima, né. No caso de São Paulo existe algo nesse sentido? Por exemplo, a senhora conhece algo? Não, assim, não conheço no estado de São Paulo. Porque São Paulo tem gente de todo mundo, quase, né? Então... isso mesmo, São Paulo tem gente de todo mundo. Não existe um trabalho específico nesse sentido, né, em São Paulo, né? Tanto que muitos professores, né, quando se veem, né, numa sala de aula com 50% de falantes de outras línguas, né, eles se chocam e pensam assim, bom, o que eu faço agora, né? Então, de fato, é um grande desafio, né? Então, nós temos que investir não só nas políticas linguísticas, né? Mas também na formação de professores para atuar nesses contextos, né? E também, claro, mais pesquisas nesses contextos, porque eu vejo que no estado de São Paulo, por exemplo, no estado e na cidade de São Paulo, existe um potencial de pesquisa muito grande, né? Escutar esses imigrantes, né, e saber das suas experiências no contexto escolar, isso seria muito interessante, porque isso ajuda também a formular não só políticas, como também materiais e pensar o próprio processo de formação docente. Pois é, então a gente vê que há realmente muitas particularidades, né, vivendo em um país multilingüe, né, não dá para nem de longe acreditar na possibilidade de um país ser monolíngue só pelo fato de ter o português como língua oficial, né? Então, é um país que a gente sabe historicamente, conforme a senhora já citou no início, né? Milhares de línguas, né? Línguas autóctones, né? Quando isso mesmo. E depois, além dos europeus, os africanos também, né? Pelo processo de trabalho forçado, né?
e, claro, as línguas indígenas, né, que houve esse processo aí meio que de glotocídio, né, das línguas, mas ainda assim, muitas línguas indígenas se perderam, muitas línguas indígenas morreram, né, e eu acredito até que dessas populações de línguas alóctones, né, ou seja, de migrantes, chegaram até a diminuir, né, eu acredito, né, em função exatamente desse avanço tecnológico, né, das famílias que vão aumentando, e a imigração já não seria mais tão intensa como foi no início, né, que vinha famílias inteiras mesmo, né, todo mundo trazendo a linguagem, né. Então, eu acredito que, como a senhora citou agora há pouco, estudos, né, são necessários, né, aprofundados e tal, nessa direção, né. É um país, assim, com uma riqueza muito grande em termos de língua, né, um país multilingüe, plurilingüe, né, então tem muita coisa para a gente analisar, muita coisa para a gente pesquisar. É isso, professora? Tem um grande trabalho aí a ser realizado ainda, né? Esses dados de pesquisas que eu mencionei aqui, eles nos dão, assim, um pequeno retrato, né, da nossa realidade plurilingüe. Precisamos avançar, sim, mais em pesquisas, em pensar a educação nesses contextos, né, sobretudo para facilitar os processos de ensino e aprendizagem, né, porque a pesquisa, quando nós realizamos uma pesquisa, essa pesquisa, ela não deve servir somente para, né, claro, ela mostra esse cenário, mas ela também tem que ajudar a traçar caminhos, ou seja, o que nós podemos fazer a partir dessas diferentes constatações. E quando nós pensamos, sobretudo, nas crianças que estão em processo de alfabetização, o silenciamento linguístico, ele é um empecilho, né? E ele pode trazer marcas para todo o processo de aprendizagem, né? Quando a criança ela não se vê contemplada na sua língua, ela é impossibilitada de se comunicar, né? Então, aí nós temos, sim, um grande desafio como professores, pesquisadores, educadores, né? Que é de dar voz e lugar a essas crianças nas escolas. Pois é, professora, é isso, né? Então, a gente está observando aqui os comentários e vê que quem está assistindo sempre tem uma opinião, sempre tem algo a comentar, né? Por exemplo, a Ananda, né, que também é do grupo, comenta, né? Ter a possibilidade de estudar a língua materna na escola deveria ser sempre um direito no caminho de um ensino multilingüe, né? Então, isso é muito importante a gente pensar dessa forma, né? Justamente. E ela acrescenta, né? Estou gostando muito de ouvir vocês conhecer mais sobre as pesquisas de diversos contextos brasileiros, que é exatamente o que nós comentamos, né? Outro comentário também que é bem relevante aqui da Priscila, ela diz, um dado interessante que eu observei que os alunos estrangeiros vêm com domínio de 2 línguas estrangeiras. Não sei se tem a ver com a sua realidade, lá com o seu contexto, de modo geral, ela está comentando, né? Também outro comentário, né, que eu acho que é da professora Alessandra Del Ré, sobre o bilinguismo de prestígio, né, isso vai contra a propaganda de que o bilinguismo traz benefício do ponto de vista cognitivo, etc. É uma pergunta, né, que ela faz. Sim. Eu até gostaria de fazer um comentário em relação a isso, né? Claro, qualquer tipo de bilinguismo, ele tem que ser valorizado, né? Mas no caso dos contextos bilíngues, muitas vezes as línguas que os alunos sabem, ou seja, suas línguas de imigração, as suas línguas maternas, elas não são valorizadas, né? Não são valorizadas como tal, e o estudante, ele deixa de se considerar bilíngue, e para ele o bilinguismo é algo que atrapalha, que é algo que, enfim, que mancha a imagem da pessoa, né? Enquanto a gente diz, eu falo inglês, espanhol, francês, nossa, ótimo, né? Mas se a pessoa diz, eu falo ucraniano, eu falo pomerano, nossa, mas que língua é essa? Ela serve para quê, né? Então, existe essa dupla percepção, né, de que muitas vezes o bilinguismo, seja ele numa língua minoritária ou numa língua de menor prestígio, esse bilinguismo, ele não é aceito, não é valorizado socialmente. Muito pelo contrário, ele é visto como um empecilho para o estudante, né? E isso que a gente tem que tentar desconstruir, ou seja, qualquer aproximação a uma outra língua, ela já nos traz inúmeros benefícios, né? Porque a gente tem um maior número de sons, né? Nós podemos compreender também, né? Vamos dizer assim, que a nossa mente, ela se abre também para as questões de outras culturas, né? Então, um bilinguismo, ele é sempre favorável, ele é sempre benéfico.
Mas quando nós falamos, né, de bilinguismos com línguas de menor prestígio para o falante, muitas vezes isso é visto como um problema e, portanto, não deve ser encarado dessa forma. Exatamente. Pô, professora, a gente está quase chegando, né, ao final da nossa conversa, né, já estamos finalizando, e alguns comentários aqui, principalmente elogiando a senhora, né, por exemplo, o Edson Santos diz... Obrigada. Sempre muito bom ouvir a professora, a doutora Cibele Krause-Lenk, né? Já vimos outros comentários também, né? Enfim, então, não sei se a senhora tem mais algumas considerações, algo para acrescentar, para a gente ir finalizando já, ou lançar algum desafio, ou lançar outras propostas de debate. Com certeza, né? Lançar desafio sempre, né? Para finalizar, agradecer de novo, né, esse momento ímpar de poder falar sobre pesquisas em contextos multilingües, e lançar o desafio para que as pessoas que participaram dessa live procurem exemplos no YouTube, Facebook, de outras línguas que são faladas no Brasil. Vocês vão se surpreender, né, com a quantidade de materiais existentes, né? E outro desafio também bem importante é a gente pensar que falar mais de uma língua, seja ela qual for, é sempre benéfico, né? Então, a gente mudar um pouquinho essa mentalidade de que somente uma ou outra língua é mais importante que outra, né? Saber mais de uma língua, ela nos coloca num patamar privilegiado, né? E nós devemos, principalmente as comunidades com línguas minoritárias, devem lutar, né, como um dos comentários aqui, né, aprender a partir da sua língua minoritária, ela deve ser um direito, né, e ela entra, de fato, nessa questão dos direitos linguísticos, né, ou seja, poder se comunicar, falar por meio da sua língua, é um direito inalienável de cada pessoa. Então, ficam aí esses desafios, né, a gente pensar um pouquinho mais sobre o nosso país, sobre os diferentes contextos educativos e muita coisa para pensar, né? Como, por exemplo, a Silvia gostou da conversa, do debate, e a partir dessa conversa ela tem muita coisa para pensar. Todos nós temos muita coisa para pensar, né, professora? Justamente. Então, eu também achei muito rica, né, a nossa conversa, até porque a gente tem, como a Rosângela também há pouco comentou, né, toda essa complexidade, na verdade, é uma parte da complexidade, algo realmente muito complexo, muito vasto, né, muito abrangente. Então, sempre tem muita coisa para a gente pensar, né? Então, Fernanda, alguma consideração? Somente agradecer por esse bate-papo incrível e rico, né, fazendo a gente olhar de uma maneira muito diferente para essa questão do multilinguismo, para a questão da língua no nosso país e na escola. Então, professora Cibele, a gente só tem a agradecer, a gente ficou com vontade de ler mais sobre o assunto, né, de ter outros encontros de bate-papo e discussão sobre esse tema, que é importante porque afeta muitas pessoas que estão nesses contextos que vocês trouxeram. Né? Bom, esse bate-papo continua aqui nos comentários, então se as pessoas quiserem deixar ali, né, a gente vai procurar responder alguma coisa que não ficou, né, passar para o Davi, para a Cibele, e essa live vai para o nosso canal no YouTube, né, e isso é muito legal porque é um espaço para a gente retomar o que já foi discutido aqui, tem tido contribuições muito interessantes, e a nossa próxima live vai ser com a professora Irani Maldonati, com mediação da Roseli Vasconcelos, sobre o erro na fala da criança, dia 26 de agosto, aqui na página do Facebook, às 5 horas. Então, vai ser muito bom também esse nosso encontro, né? Tudo bem. Então, obrigado, Fernanda, pelo apoio técnico, né, pela orientação, pela coordenação, por nos ensinar a esse tipo, essa nova modalidade, né, professora Cibele? A Rosângela também. Sim, muito interessante esse backstage aí maravilhoso, né, e nos possibilitou esse momento de interação, né, foi muito bom. Isso que é o objetivo. E a gente deixa aqui, né, a professora Cibele, o professor Davi disponibilizaram os seus e-mails, então tá aqui para quem tiver alguma dúvida sobre as pesquisas que são feitas, ou quiser
perguntar algo que ficou, que não deu tempo, né? Fica aí o contato da professora Cibele e do professor Davi. É isso aí. Agradeço imensamente, porque eu aprendi muito e nesse nosso encontro aqui, e a todos os que perguntaram e estiveram aí acompanhando esse momento. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.